acho que a orquestra foi uma maneira de expurgar esse problema, que sempre foi uma questão para mim. Eu sempre tive muita dificuldade de compor uma coisa com começo, meio e fim, sozinho. Sozinho eu quero dizer, por exemplo, eu já trabalhei muito com trilha sonora, e com trilha sonora é muito mais fácil, porque você tem a imagem, a sua parceria, né? Pra você manda problemas para ela, ela te responde, assim, isso funciona, isso não funciona. Sem esse diálogo é muito difícil. Então, a orquestra foi tentar embarcar essa contradição completamente, de ser um trabalho que, por um lado, é altamente autoral, e por outro, ele é muito coletivo ao mesmo tempo. Então, ele tem essa contradição em parte interna dele. E, na verdade, a orquestra, eu acho, assim, como eu defino ela é um emaranhado de muitas contradições. São várias contradições que ela tenta acertar na trave de todas. É mais ou menos isso. Assim. Ao vivo e pré-gravado, luz e sombra, figura e fundo, música eletrônica, música acústica. Enfim, são várias amarrações. E essa é uma delas, de individualidade e coletividade. Porque, por um lado, os músicos eram absolutamente livres para fazer o que quiserem. Eu chamei eles porque eu confiava neles. Eu não chamei eles e falei, dei uma partitura e falei, toca isso, sabe? Era tipo, ó, o som é esse. O que você acha que combina com esse som? E ele fazia tranquilamente o que ele queria. Mas é óbvio que já é uma escolha altamente informada. Eu já conheço esses músicos, já sei como eles tocam, já sabia mais ou menos que tipo de coisa eles iam trazer para a música. Por isso eu escolhi eles, né? E eles estavam todos ainda sendo, aspas gigantescas, regidos pelaquela estrutura. E um meio sendo regido pelo anterior também, né? Que um vai aumentando a complexidade para o próximo gravar. Então, por um lado, foi uma coisa muito fácil e por outro muito difícil. Fácil no sentido de que foi falar, gente, eu confio em vocês, faz aí. E daí a música quase que apareceu sozinha, sabe? A música surgiu. Por outro lado, organizar tudo isso e criar sentido em cima de tudo isso foi muito difícil. Então acho que essa foi a vantagem e a desvantagem da coletividade, fazer sentido de tudo isso. Mesmo tecnicamente, às vezes. A última música do show é uma música que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 instrumentos ao mesmo tempo. E é mega entupida, todos tocando muito alto. Então, assim, mixar essa música já foi uma complexidade infinita, sabe? Então, enfim, do lado criativo, do lado de compor, foi meio tentar abrir mão da ideia de composição, quase, e depois voltar para ela só no fim, sabe? Não sei se faz sentido isso que eu estou dizendo. É meio... Para mim, a composição é justamente, o trabalho de composição é esse meio. E esse meio eu apaguei, de certa maneira. Eu dei um pontapé inicial e eu amarrei lá no fim. Mas o meio, eles que fizeram sozinhos, sabe? Então também é uma outra contradição que eu acho interessante, da ideia de composição e de improvisação também, que por ser na coletividade meio diluiu essa ideia de composição. Até que ponto é composição, até que ponto é improvisação. Até porque agora que eles estão gravados é sempre igual, né? Então a improvisação não é mais tão improvisação assim. Eu acho que é no sentido de... É quase uma partitura aberta, de certa maneira, a forma de composição da Orquestra Vermelha, né? Que é do tipo, improvisa aí. Um dos músicos, inclusive, que é um músico assim, é absurdo, é um músico maravilhoso, que é o Paulo Braga. Ele é pianista, ele toca com o Henrique Barnabé há milhares de anos e ele ultimamente é o diretor de música popular da Tom Jobim. E ele teve uma música que ele falou, eu falei, vamos lá, beleza, você quer ouvir? Ele falou, não. Eu não quero ouvir. Ele falou, sentou no piano e falou, aperta REC. E foi. Ficou ouvindo e foi. E saiu o que saiu. E ficou maravilhoso, no fim das contas, porque ele é um mega improvisador, claro. Mas aí que tá, né? Ela tem esse nó também, porque todo esse processo foi aleatório, ou seja, não era do meu controle, mas por outro lado, no fim, virou totalmente do meu controle. Porque no fim, ao vivo, eu controlo todos os músicos. Eu escolho quem vai entrar, quem vai sair. Então, é um nó, né, nessa ideia. Isso que eu acho interessante no projeto, entendeu? Que ele dá esse nó, ele dá essa volta. Tipo, a improvisação é livre, mas depois fica rígido. Sabe? Tem esse contraste que eu acho interessante. Que
Claro que durante a gravação eu também ia dirigindo os músicos, falava, aqui não deu muito certo isso, vamos fazer de tal jeito e tal. Mas não é como se fosse uma composição, não é como se fosse tocar essa nota, não, vamos voltar porque essa execução não ficou boa dessa nota, não é isso. É tipo, putz, acho que a vibe da música não é por aí, vamos tentar outra coisa. Mas eles são completamente livres para decidir. Porque isso é um tipo de música que me interessa, particularmente, assim. Eu gosto de música quase que a sua forma, por assim dizer, de que a nota específica que está sendo tocada não importa. A construção ao todo me parece, às vezes, importa mais. Que eu percebo isso, por exemplo, ouvindo Steve Reich, né, que é uma música minimalista, que fica repetindo frase, até que você apaga a frase da sua cabeça. Você só ouve uma tonalidade, assim, você ouve um tom, mas as notas específicas quase que não importam mais, sabe? Meio tem um pouco isso na Orquestra Vermelha também. É o lado formal, né? Exato, Você chama de lado formal, estrutural. É estrutural, o formal, sistema, uma coisa assim. Disso ser maior do que a parte, sabe? Agora, por outro lado, fazendo um nó conceitual também, assim, de que eu quero, curiosamente, e contra todas as minhas próprias expectativas, lançar um disco da Orquestra Vermelha. Porque justamente eu fui olhar para a parte, para a nota específica, e falei, uau, isso aqui é precioso demais para... Sabe, isso tem que ser registrado, e bem registrado, com uma mixagem para disco e etc. Então eu resolvi fazer um disco, que o disco estou começando a editar agora. Ele vai ser muito menor do que o show, porque justamente agora ele vai perder a imagem. Não quero que seja um registro, é outro trabalho, sabe? É outra coisa. Então eu vou reeditar, vou quase que refazer as músicas inteiras, porque tem coisas que só funcionam porque você tem a visualidade junta. Não é nem perto, né? É junto mesmo. Sincroniza, é perfeitamente junto. É uma unidade. Então agora vai ser outro trabalho, completamente diferente. Eu não tenho dúvida que vai ser quase que a metade da duração. Mas é que essas preciosidades eram... assim, tem uma virada de bateria que ele faz tal coisa, você fala, que delícia, sabe? Eu quero juntar um disco que seja só feito disso. Que você saia do disco meio, caramba, aconteceu coisa demais, sabe? É meio isso. Mas aí você não vai chamar os músicos de novo pra dar um... Não, o material que tem é incrível. O que tem, você faz. Eu vou fazer com o material que tem. Em estúdio, vai processar em estúdio. Exato, é que é só editar, porque os takes na verdade são muito longos, e eu só usei um pedaço também. Ao vivo o show, sei lá, tem 1 hora, eu tenho material para 4, 5 horas de gravação. Então daria pra, assim, escolher esse fragmento com esse, fazer um disco meio montado mesmo. Que também me interessa, que é uma lógica de construção de música eletrônica, só que com uma coisa que não é música eletrônica, com instrumentos tocados também. Muito bom. Que daí é meio usar um material que, aspas, é aleatório, que eu não tenho controle, que eu não sei o que é exatamente, embora todos estejam no tom da música, eu não sei o que é cada fragmento, eu não tenho controle de cada fragmento. E daí o trabalho é um trabalho de escolha, e de composição a partir da escolha, não da construção do material. Né? É muito diferente você construir a música ou você construir a música através da seleção do material que é pré-existente. Né? Isso me interessa muito. Aí você já está chamando o Duchamp, né? Pois é, que é edição. Que eu escolho. Exato, que tem a coisa de escolha e tem uma coisa também de... É uma mistura entre Duchamp e remix de hip hop, sabe? Assim, porque tem meio esse nota. Mais ou menos. Eu sabia que iam ser as sombras, né, que são só silhuetas e tal, mas o processo de como ia ser, como ia acontecer, eu não tinha muita ideia. Foi realmente na experimentação mesmo. Mas você fez vários ensaios antes ou não? Não, de estrutura mesmo, assim, de pensar como é que como é que vai ser agora isso, porque, enfim, a orquestra vai mudando de cor, né? Como é que vai ser essa mudança de cor ao longo do tempo? Isso foi todas as decisões que eu fiz depois que eu estruturei. Eu tinha as músicas mais estruturadas, pensei numa ordem para as músicas e daí falei, beleza, agora eu vou pensar como é que ele vai ser essa narrativa visual também. Construir a narrativa sonora primeiro, porque tinha por uma questão muito simples, assim, o show tem uma história que ele conta, né? Ele tem um começo, meio e um fim, ele tem uma narrativa. E eu precisava fazer, depois que eu tinha essa narrativa na cabeça, mas não sabia se ia dar certo. Depois que eu gravei todos os músicos, eu fui sentar para tentar estruturar a ordem das coisas, eu mudei um monte de coisa de lugar. E daí eu falei, agora eu preciso pensar
começa a narrativa visual também, né? Como é que vai mudar uma cor para outra, como é que vai acontecer isso. E o show, sem querer muito estragar a experiência do show, mas ele tem uma história de que ele conta, assim, porque ele começa vermelho, e a primeira música é uma super pedrada, pesada pra caramba, ele é tipo, uau, nossa, acontece isso, músicos, uau, gravação, tem meio uma coisa meio assustadora, assim. A segunda música, ela já é completamente outra vibe, leve, começa com 2 pianos, e daí a cor de uma vez muda pra amarelo, e fica um piano de cada lado e aparece um músico que não tinha aparecido ainda. Então na segunda música você fala, tem outros músicos, muda de cor, tem outras possibilidades de sonoridade, legal. Daí acontecem uns efeitos visuais também. Depois na próxima música tem outros efeitos em que a luz vai mudando de uma tela para outra. Depois tem umas coisas gráficas mesmo de onda sonora que aparecem. Então vai meio construindo essas possibilidades. Assim, o show vai meio apresentando aos poucos visualmente como que ele é construído. Ele vai meio mostrando passo a passo como é a construção dele. Até que chega certo momento em que começam a repetir os músicos. Aparece 4 vezes o mesmo músico nas telas, porque eu gravei 4 vezes esse músico, enfim, tem sobreposição dos músicos e tal. Até que lá na frente edita os músicos muito assim. Edita tipo um glitch, música eletrônica, fragmentos minúsculos de cada um deles. A partir daí o show meio faz assim, galera, vocês entenderam já, né? Dá pra fazer tudo. Quantos músicos eu quiser, a formação que eu quiser, a cor que eu quiser, beleza. Então agora vamos fazer umas belas músicas. E daí o show quase não acontece mais nenhuma estripulia visual, por assim dizer. Ele muda completamente de clima lá pela metade. E daí ele vira um show que é mais... A música é muito mais densa do que a visualidade. Isso é uma coisa proposital. Porque eu sabia que era uma crítica possível do show, de que ele fosse uma coisa muito tecnicamente interessante, visualmente interessante, mas musicalmente muito fraco. Era um risco mesmo. Então, e propositalmente toda a divulgação da Orquestra Vermelha, eu divulgava essa ideia, que eu estou chamando de forma, a forma do show. Olha, um músico e uma banda de sombras, mas ninguém nunca ouviu a Orquestra Vermelha. Então todo mundo foi no escuro para ver o show, assim, de certa maneira. Então o show tinha meio isso, ó. Mostra a Orquestra Vermelha, essa coisa, olha só que louco a forma da orquestra, beleza? Chega no meio do show e fala, beleza, agora vamos pra música, sabe? E daí a construção visual é muito simples, dali em diante, mas não acontece nada muito surpreendente, mas as músicas acho que são as melhores músicas do show, ficam na segunda metade. O que me interessa também que é justamente quando o show fica azul, né? Que começa vermelho, daí quando o show fica azul, que é mais ou menos na metade, daí muda de clima totalmente. Na verdade, assim, tecnicamente o show é estruturado em cenas, por assim dizer. São vários momentos que eu uso, na verdade, o Ableton Live, que é um software de música para controlar o show inteiro ao vivo. Mas basicamente assim, eu tenho várias cenas e o controle que eu tenho ao vivo é de passando essas cenas, trocando essas cenas de ordem. Agora vai para a próxima parte, agora vai para a próxima parte, agora vai para a próxima parte. É isso que eu faço ao vivo. Só que a próxima parte pode ser trocam todos os músicos, ou pode ser troca um músico só, ou pode ser troca o som da minha guitarra. Então cada parte pode ser uma coisa diferente. Então, se eu não faço nada, o show fica parado num loop infinito e nada acontece. Então esse é o controle que eu tenho ao vivo, justamente de escolher o tempo que as coisas vão levar. Que justamente, como eu falei, isso pode ser ou só troca um instrumento, ou pode ser troca todos e tal. Eu fui definindo as partes assim, meio pensando na estrutura. Oi? Não sei, um maestro, uma regência quase. Pois tem uma coisa de regência, mas por outro lado, eles não me obedecem, né? Quase que eu faço a regência a partir do material que eu já sei que eles têm, sabe? Então é uma regência do avesso, por assim dizer, de certa maneira também. E tem uma outra coisa, de que eu sou o único músico, assim, eu toco coisas muito estruturais, que eu toco guitarra ao vivo, né? São coisas muito estruturais, assim, linhas muito básicas. Eu não improviso, eu não estou fazendo solo, e eles são minha banda de apoio. É quase que o contrário. Eu fico fazendo as frases mais duras, mais retas, meio a condução da música, por assim dizer, e eles pirando, assim, fazendo as coisas deles. E é curioso que eu que tenho esse controle, eu que tenho a possibilidade de fazer todas as vezes o show diferente, e de tocar frases diferentes, ou de mudar os tempos do show e controlar as coisas cada vez de um jeito, eu gosto de fazer sempre igual.
Então também tem essa contradição. Eles que fizeram na improvisação, agora são gravados e é sempre igual, e eu que tenho a chance de fazer improvisação, eu faço sempre igual de propósito, porque eu gosto da estrutura do show do jeito que é ensaio. Eu ensaio para fazer sempre igual, sabe? Mas aí no som, na apresentação você controla só a música, você controla também as imagens? Eles são sincados. Ah, tá. Então eu controlo... se um músico muda o som dele, a imagem vai junto. Está programado para uma coisa acontecer junto com a outra. Então eu controlo meio as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, aparece um músico, quer dizer que aparece ele tanto o som quanto a imagem, ela vai junto. As cores já estão pré-programadas, assim, isso não é uma coisa que eu quero mudar, até porque tem uma coisa muito narrativa. Ela é aquele círculo de Hill, sabe, de HSL, né? Hill, Saturation e Luminance. Começa no 0 grau, que é vermelho, e vai aos poucos indo até voltar no vermelho de novo. É isso, passa por todas as cores do espectro e volta pro vermelho.